Precisamos conversar sobre racismo, por Zenaira Santos. As culturas infantis e adolescentes vivenciadas no espaço escolar podem apresentar atitudes bastante discriminatórias, particularmente quando se tratam de gênero, de raça, bem como de classe social. Vale considerar que, no âmbito das relações étnicos-raciais, tal espaço possibilita o contato entre elementos formadores dos diferentes grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira. Devido à sua condição estrutural e institucional, o racismo está presente na escola desde os primeiros anos do ensino básico. Aluir à compreensão de identidades negras relacionadas somente a padrões estereotipados perpassa a intervenção na prática docente. É necessário, pois, um fazer pedagógico em que as diferenças não acionem explicações deterministas baseadas na existência de uma raça que seja superior e/ou inferior a outras. Precisamos conversar sobre racismo. Precisamos conversar sobre racismo constitui um material didático voltado aos estudantes do primeiro ano do segundo segmento do ensino fundamental, mas que bem se estende ao ano posterior, por se tratar de uma linha de conteúdos que podem ser abordados e aprofundados pelo professor durante uma aula expositiva participativa. Como um auxílio nesse processo, fotografias, mapas e construções literárias contemporâneas selecionadas podem permitir ao docente relacionar as questões de raça com diferentes conceitos da ciência geográfica, como espaço rural e urbano, formação socioespacial e território, entre outros de diferentes áreas do saber que discutem a temática racial. É sabido que a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, é um marco histórico que une as ações de resistências negras do passado às do presente. Guimarães, 2018. Ampliando o conhecimento da importância da população negra na formação socioespacial brasileira. Sabe-se que ainda o racismo não é inerente apenas ao olhar discente. Abrange diversos sujeitos envolvidos com o universo escolar, pois este se encontra inserido nas bases de nossa formação social. Oliveira, 2020. Para além dos muros escolares. Tal percepção configura a educação antirracista como um desafio étnico, político, cultural, epistemológico e pedagógico. Precisamos conversar sobre racismo. Nidei Fatou. Uma história real do cotidiano escolar. Em maio de 2020, aconteceu algo muito triste com Nineide Fatou, aluna pré-adolescente de uma escola do Rio de Janeiro. Acreditam que alguns colegas de turma lhe disseram frases horríveis? Compararam sua negritude a animais, atribuíram valores de mercadorias e até ofenderam sua família via WhatsApp. Fatou ficou triste, chorou muito. Seu pai precisou explicar nas redes sociais o que havia ocorrido. A notícia saiu até no jornal. A direção da escola, a polícia e o Ministério Público Estadual foram envolvidos. Imagine-se no lugar dela. O que você sentiria e pensaria se outros alunos te excluíssem das rodas de conversa, não quisessem mais sua companhia e falassem mal sobre sua aparência, da cor da sua pele, de seu cabelo e principalmente da sua família? Adaptado da reportagem visualizada em 31 de janeiro de 2021, disponível em g1.com.br. A reportagem acima relata um caso de racismo. Dizer que uma pessoa é inferior ou superior a outra devido à cor de sua pele ou que seus cabelos representam determinada classe social vem de uma lógica iniciada há séculos atrás. Sendo assim, para entender por que o racismo é tão perverso, vamos conhecer um pouco mais das relações étnicos-raciais durante a formação socioespacial e cultural brasileira? Um pouco da história. A relação do racismo no Brasil é diretamente ligada ao nosso passado colonial escravista. Durante quase 4 séculos, a escravização foi a base do sistema econômico e social brasileiro. É devido a essa origem de ausência dos direitos da população negra que hoje vivenciamos a cultura da violência, negação da cidadania, desigualdades e má distribuição de renda. O tráfico de africanos era bastante lucrativo. Cumpre dizer que aproximadamente 11 milhões de africanos, Albuquerque 2016,
foram roubados de suas terras para serem escravizados nas Américas entre os séculos XVI e XIX. Acredite-se que desses cerca de 4 milhões permaneceram no Brasil, mais que a metade, provavelmente no Rio de Janeiro. Guimarães, 2015. A essa migração involuntária da África subsaariana, em que não houve direito de escolha entre deixar ou não sua terra natal, dá-se o nome de diáspora africana, ou diáspora negra. Os povos africanos possuíam técnicas e conhecimentos sobre mineração, agricultura, ervas medicinais e de construção que foram explorados em diferentes contextos, como nas lavouras, nos engenhos e nos serviços domésticos. Mapa da linha do tráfico transatlântico para o Brasil. No mapa é representado a América do Sul e a África na escala de 2.050 quilômetros. No mapa, há setas das regiões da África apontando para o Brasil a porcentagem de pessoas traficadas para o Brasil. Norte da África, 1%, 32,1% África Ocidental, 58,5% África Ocidental, 1,6% África Oriental, 5,7% Sudeste da África, 1,1% Sul da África. De acordo com o mapa, notamos ainda que a população escravizada era trazida de diferentes lugares da África, ou seja, possuía línguas, dialetos e culturas distintas. Havia, portanto, vivências, experiências, formas de trabalho diversas, porém homogeneizadas pelos escravizadores. O racismo é essa cosificação atribuída à população negra, destituindo-os da condição de humanos, como se não fossem capazes de pensar, ter desejos e sonhos próprios. A visão dos europeus sobre os homens e mulheres negros e negras era diferente da visão destes sobre si mesmos. O povo africano não se conformou e, ao longo dos quase 4 séculos da escravização, houve resistência. Seus descendentes nascidos livres, uma classe de libertos, e foram fundamentais na formação de uma rede de solidariedade entre a população, assim como na busca da liberdade dos parentes ainda em cativeiro. Quilombos. A pesquisadora Beatriz Nascimentos, Het, 2006, descreveu as redefinições do fenômeno quilombo, desde sua origem como instituição angolana na história pré-diáspora, no século XVI. No contexto brasileiro, surge em período similar ao africano, mas acompanha a trajetória do período colonial e imperial, ora invisibilizados, ora vistos como um risco à sociedade escravocrata. No Brasil, as fugas e as formações de quilombos ocorreram em muitos lugares em que existiu a escravização. Demonstravam a não concordância com o sistema escravista. A importância dessas comunidades não está presa ao passado, considerando que elas alcançaram a atualidade como um símbolo das resistências negras em âmbito cultural, político e econômico. Het, 2006. E apesar da grande maioria se encontrar na zona rural, também existem territórios quilombolas em áreas urbanas e periurbanas. Imagem 1. Mostra crianças sentadas no banco de que parece ser uma praça na Pedra do Sal, Saúde, Rio de Janeiro. Área de quilombo urbano. Foto por Zenaira Santos, 2019, mês 2. Imagem 2. Uma região rural com uma montanha ao fundo, coberta por uma vegetação verde. Há apenas 2 casas que aparecem na imagem. Quilombo São José da Serra, Valença, Rio de Janeiro. Área rural. Foto por Zenaira Santos, 2020, mês 1. Dos quilombos às favelas. Um grito por liberdade e equidade. Em Do Quilombo à Favela, a produção do espaço criminalizado, Campos, 2010, admite uma transmutação do espaço quilombola em espaço favelado. Nessa transição, a maior estratégia desenvolvida por essas populações é a resistência que marca suas existências estigmatizadas pelo olhar do outro, ao longo da história. Existem diferentes formas de reação. Veja as escritas abaixo. Fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher.
por Nego Bispo, Santos, 2015, poeta e militante quilombola. A realidade aqui às vezes é triste. Mesmo assim, a gente nunca desiste. O sorriso ainda está em todos os lugares. O lado daqui o governo não assiste, mas a gente resiste. Toda a favela é quilombo lotada de Zumbi dos Palmares. Por Renan Leta, voz das comunidades online, poeta e militante da favela. O que há em comum entre a poesia de Bispo e o rap cantado por Leta? Ambos falam de resistência. Além disso, evidenciam a não aceitação das opressões estigmatizadas sofridas em seus contextos próprios. Imagem: mostra uma frase em grafite colorido e um rosto negro ao lado da frase grafitada. Meu cabelo não é duro, duro é o seu racismo. Você sabia que muitas das piadas que encontramos e fazemos no nosso dia a dia e nas redes sociais, na realidade, são uma forma de preconceito étnico-racial e cultural? Então se liga, racismo é crime. Como denunciar? Fale com seu responsável, pois ele poderá se dirigir à diretoria da escola. Existe também delegacias especializadas em crimes raciais. Acione da seguinte forma: 1. Copie o link da atitude racista. 2. Dê um print no perfil, comentários e ou imagens ofensivas. 3. Envie para os órgãos responsáveis através desses links. http://denuncia.pf.gov.br/ http://new.safernet.org.br/denuncie http://cidadão.mpf.mp.br/. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza desigualdades. Santos, 2003, página 56. Ressalta-se, por fim, que a educação tem um papel fundamental na transformação da realidade. Dessa forma, faz-se necessário, portanto, o comprometimento de todos e todas com a educação antirracista para a desconstrução de marcas históricas de discriminação também presentes no espaço escolar. Referências: Albuquerque Walahira, Fraga Walter, Escravos e Escravidão no Brasil. Uma História do Negro no Brasil, Salvador, Brasília. CAO, Fundação Palmares, 2006, capítulo 3. Brasil, Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Diário Oficial da União, de 10 de janeiro de 2003. Disponível em http://www.planalto.gov.br/c-civil_leis/2003/L 10.639.htm. Acesso em 1º de julho de 2021. Campos Andrelino. Do Quilombo à Favela, a produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro. Terceira edição, Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2010, 210 páginas. Dia da Favela, da potência ancestral à resistência diária como modo de vida. Voz das comunidades. 4 de novembro de 2019. Disponível em https://www.vozdascomunidades.com.br/colunas/opinião/dia -da-favela -potência -ancestral -a -resistência -diária como modo de vida ponto. Acesso em 31 de janeiro de 2021. Guimarães Geni Ferreira. Rio Negro de Janeiro. Olhares geográficos de heranças negras e o racismo no processo projeto patrimonial. Tese. Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Geografia.
Universidade Federal da Bahia, Instituto de Geociências, Departamento de Geografia, Salvador, Bahia, 2015. Guimarães Geni Ferreira, A Geografia desde dentro das Relações Étnicos-Raciais, in Nunes Marconi Denis dos Reis, et al., orgs, Geografia e Ensino, Aspectos Contemporâneos da Prática e da Formação Docente, página 67 a 94, Salvador, Edu-NEB, 2018. Oliveira Denilson Araújo, D. Questões acerca do genocídio negro no Brasil. Revista da ABPN, volume 12, edição especial, caderno temático, Geografias Negras, abril de 2020, página 312 a 335. Hetz Alexandro, Alex, Eu Sou Atlanta, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, 138 páginas, PT2, CP9, página de 117 a 127. Santos Antônio Bispo 2. Colonização Quilombos. Modos e significações Brasília, Distrito Federal e NCTI. UNB 2015. Santos Boaventura de Souza. Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitanismo cultural. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.